Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais um Galácticos na TV. E hoje é dia de rodada do Campeonato Brasileiro para a dupla Bavi. Hoje é dia 9, quinta-feira, 9 de junho de 2017. E daqui a pouco vamos destacar mais um contratado do Bahia. A situação de Nenê está resolvida no Vitória. Detalhes daqui a pouco sobre a forma que o Vitória vai encontrar para contratar e substituir alguns jogadores que estão na lista. No Bahia, um jogador rescindiu o contrato e já vai embora, pegou o bonde também. Bahia se desfez de um dos jogadores que vieram para essa temporada. Fechado o negócio com o Atlético Mineiro, saiba como Gustavo Blanco e Thiago envolvendo a negociação. Bahia deve anunciar oficialmente isso hoje. Morreu Eduardo Maluf, ex-diretor do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Detalhe já também aqui no nosso programa. Luciano, atacante, que é do Corinthians, está fechando com o Botafogo. A gente vai destacar isso também e quer a sua participação. Comente com a gente aqui ao vivo no Facebook, participe do nosso programa. Faça como o nosso Nilson Luiz e o Anderson Matos, que participam diariamente, são componentes da equipe. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigo, você da internet. Um grande abraço nesta quinta-feira. O Bahia joga daqui a pouquinho contra o Cruzeiro. Já Jorginho vai falar aqui no nosso programa. Jogo importante, expectativa de um grande público na Arena Fonte Nova. O Bahia reforçando sua equipe, dispensando outro atleta. Muito movimento no entra e sai no Bahia, mas a gente conta já. Um abraço, Márcio, Nilson e você, internauta, também. Hoje o Vitória faz uma partida importante, ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tem essa dura missão. E outra, jamais ganhou da equipe do São Paulo lá no Morumbi, né? E vai tentar quebrar esse tabu. Vitória já definido, o Galo saiu daqui sem dizer o time, mas nós temos aqui, daqui a pouquinho você vai saber. Daqui a pouco escalação do Bahia e do Vitória também. Ô Nilson, o George está perguntando cadê a touca? Tá ali, tá guardada. A touca será usada logo mais na Arena Fonte Nova. Ah, tá bom. Ele gostava de usar essa touca até na Band e tudo mais, fazendo programa por lá. Ô Anderson Matos, a gente começa com a pergunta que muita gente, você já disse isso na rádio ontem, eu falei aqui na abertura, tá resolvido o problema Nenê, ou seja, a contratação de Nenê tá resolvida, ou seja, ele vem ou não pro Vitória? Já definiram que vem ou que não vem? Não vem. Eu vou explicar a situação, o que está acontecendo, né? Essa informação saiu de lá do Rio de Janeiro, que o Nenê estava negociando com o Vitória. Mas isso não existe, né? O Vitória não negocia com o meia Nenê. O que aconteceu foi que o Simval Vieira, quando ainda era diretor de futebol do Vitória, tentou o atleta, ofereceu até R$300 mil pelo jogador, mas por mês, né, o salário, mas Nenê não quis vir para o Vitória e o empresário dele terminou soltando isso com a negociação antiga, de outrora. Neste momento, Vitória não fez negociação, ou seja, Nenê não vem para o Vitória. Definido, portanto, Nenê não vem para o Vitória. O Anderson, continue aí, porque o Aleph notou algo aqui. Por favor, abre aqui, por favor. Deixa aí, fecha aqui no leão que está na camisa do Anderson Matos. Olha o leãozinho dele aí. Tá aí já o leão? Mostra aí, por favor. Isso é um leão. Parabéns, Anderson Matos. Você torce pro Vitória, a gente tá vendo aí que você não só torce, mas como carrega o Vitória de um modo subliminar. Podia ser uma camisa do Vitória aqui, não? Eu já essa camisa 3 vezes aqui. É só hoje que os caras notaram que é um leão. É o rei da tribo. Olá. É homenagem à Vitória hoje para jogar com o São Paulo? Não tem isso não, Márcio. Todo mundo sabe que eu sou Vitória, mas não tem esse problema não. Sério? Tá bom. Gostei. Aleph, obrigado aí pela observação. Já usou 3 vezes a camisa aqui e eu nunca percebi. Imaginem, bicho. Mas valeu, beleza. Olha... nós vamos já conversar com o Mendonça, mas antes de a entrevista com o Mendonça, a gente tem que falar para você que os destaques do site Galácticos Online, todos os dias a gente vai colocar o que é destaque hoje do Galácticos Online. Você está vendo aí? Tá aí o Galácticos Online, tem a matéria com o Mendonça aí, falando sobre a chegada dele, a possível estreia no Bahia, já está liberado no BID. Tem o Fábio Mota falando também sobre o Vitória, não é isso? Fábio Mota quer ser presidente do Vitória, viu? Fábio Mota tá aí brigando também, quer dizer, nem esquentou o defunto e já estão brigando pela presidência do Vitória, né? O defunto nem virou defunto. Nem morreu ainda, né? Valeu, destaques aí, portanto, do galácticosonline.com que você acessa no nosso site. Ontem a audiência foi mais de 70 mil
acessos únicos do Galácticos Online. Obrigado a você que prestigia o nosso site, que participa também aqui do nosso programa diariamente. Valeu? Rafael Oliveira manda perguntar ao Anderson Matos, que tem 2 jogadores na Série B, Iago e Tony. Iago é do Figueirense e Tony do Goiás. O Iago do Figueirense o Vitória contratou. O Tony do Goiás, eu não lembro quem é o lateral? Não, se fosse lateral, meu irmão, peraí. Não, eu acho que é aquele que jogou no Bahia, né? Aquele lateral direito. Tony é fraco, jogou aqui é fraco. Não. Foi dispensado como... Valeu. Quem chegou, foi apresentado e já assistiu o jogo foi Mendonça, atacante que pertence ao Corinthians, o Speed Mendonça, vai falar com a gente agora sobre a chegada, sobre a expectativa de atuar no Bahia a partir de agora. Já como a gente estava aqui, no português é muito legal, né? Vou tratar de conversar com você, responder o melhor possível para você entender e para o torcedor estar em casa, minhas características são um jogador rápido, eu acho que muita gente já procurou meus vídeos, meus jogos, também eu acho que já viu no Corinthians, lá fora, como o Diego falou, minha característica é jogador rápido, tem muita vantagem na marcação, ajuda muito o time na marcação, no ataque. Eu acho que aqui vai ter um jogador mais, como você falou, procurando sempre na frente, para fazer gols, para ajudar nosso time, para ajudar o Bahia a continuar com essa boa racha que tem de gols. Porque eu acho que eu já vi o Camerino, acredito muito nos jogadores que estão no time, falei muito já com vários jogadores. O ambiente aqui é muito bom, muito legal. Eu acho que vou chegar mais, vou encaixar muito bem com os companheiros para fazer as coisas muito bem. A gente está pensando em grande, em ganhar, sempre ganhar. A gente pensa em falarmos isso no vestuário também, que para a gente não é muito legal e importante fazer um ponto, fora de casa e em casa. A gente sempre está pensando em ganhar. Porque eu acho que o torcedor, por esperar do Mendonça, sempre raça, vontade de jogar, ir para frente, pegar na bola e sempre buscar o gol, fazer o gol, sempre com essa mentalidade de ganhar, de sempre querer buscar o jogo e não ficar sempre lá atrás. Eu acho que é isso. O colombiano fala pouco português, né? Emendou um portunhol aí. A pessoa conversa dele com o Petkovic, vocês imaginaram aí? Petkovic conversando com Mendonça. Quem é que entende alguma coisa? Olha, essa entrevista ontem do Mendonça, não entendi muito não. Ele fala uma coisa, fala outra. Não, ele mesmo falou aí. Ele mesmo disse aí, não falo muito português e tal, mas tudo bem, eu quero que ele jogue bola, né, Nilson? Isso aí, mas ele registrou a primeira coletiva dele como jogador do Bahia. Está relacionado, o jogador foi registrado no BID, está relacionado e vai sentar no banco de reserva. Olha, o Marcelo Pimenta diz aqui o seguinte, que Avaí Esporte vem evoluindo e os comentaristas do Sul e do Sudeste colocam a dupla Bavi como favoritos ao rebaixamento. Está muito cedo, viu, Marcelo? Eu acho até que existe uma certa prevenção aos times baianos e nordestinos. Mas que o Avaí e o Sport estão evoluindo, isso é fato. Mas é muito cedo para a gente cravar aqui. O Vitória tem um problema muito mais fora de campo político do que dentro do campo. Isso é verdade, mas que tem refletido, que o próprio William Farias deu entrevista falando, a gente tem que ter uma referência, a gente tem que ter um líder, uma liderança fora de campo e dentro dele. Então a gente pensa que esse problema pode ser também um problema pontual político fora do clube, né? O Anderson Matos, o Vinícius Gama pergunta se o Vitória tem condição de ganhar do São Paulo, no jogo que será hoje no Morumbi, às 7h30 da noite. Totais condições, Márcio. Baseado em quê, Anderson? Baseado no futebol. Futebol é caixinha de surpresa, velho. Nunca ganhou o São Paulo lá, né? Dos últimos 10 jogos que fez contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo ganhou os 10, mas o elenco está motivado. Chegando do novo treinador, dá sempre um gás a mais ao elenco. O William Farias pediu ao Alexandre Galo que ele seja o líder, que ele seja o cara que os jogadores olhem e o vejam como líder dentro de campo, que faltava um pouco dentro do Vitória, né? Então, tá renovado, todo mundo quer mostrar serviço, não tem titular ainda, o jogador que Galo gosta ou não, ele vai analisar. Então, acho que o Vitória vai motivado. Neilton, que saiu de lá muito mal, né? Queimado junto ao elenco, a direção, está chateado, mordido. Chiesa saiu porque quis, mas foi muito criticado pela torcida também. Ano passado, quando jogou lá, foi muito vaiado. Então, temos jogadores mordidos com o São Paulo, viu, Márcio?
Valeu, olha, o Lucas Silva está dizendo que adorei essas informações de rodapé. Isso aqui é criatividade e da nossa produção. O Luiz aqui da Navegato, Luiz Alberto, toda a produção aqui do nosso programa Galácticos na TV. A gente está evoluindo, devagarinho a gente está evoluindo. Valeu? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado para você aí que está participando sempre do nosso programa. Ô, Nilson, na verdade a gente vai falar aqui sobre o Diego Rosa, né? Ele rescindiu o contrato, o Bahia já anunciou oficialmente, Diego Rosa não é mais jogador do Bahia. Olha, nós víamos falando aqui, Márcio, que nós não víamos o Diego Rosa sendo titular do Bahia. Olha o Diego Rosa na foto aí. Ainda mais agora com a chegada do Vinícius e do Ferrarez. O jogador está indo para o Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás está fazendo uma reformulação no elenco, está contratando novas peças. Ele esteve a ponto de acertar com o Atlético antes de acertar com o Bahia e deve ser anunciado lá nas próximas horas. Bom para ele, melhor para o Bahia. O jogador queria ficar no elenco sem oportunidades, não iria ser titular. E o Bahia tira esse atleta do seu elenco e vai dar oportunidade a quem está chegando. Está correto, porque é melhor para ele e também muito bom para o Bahia. Aproveita, Nilson, e fale também sobre a contratação de Regis, lateral direito, que chega também para reforçar o tricolor. Já está anunciado, não oficialmente, mas o Bahia vai anunciar a qualquer momento. Nós conversávamos aqui antes do programa, eu, o Márcio, o Luiz e o Anderson, e essa contratação do Regis é para compor elenco. Vai ser reserva do Eduardo. Ele jogou no São Bento de São Paulo, no último Campeonato Paulista agora, tem 28 anos. E o maior clube que ele atuou foi o Botafogo do Rio, de forma rápida. Jogador acostumado a jogar em equipes pequenas. É um jogador de 28 anos, tem uma certa experiência, chega para compor o elenco. Foi bem na Ponte Preta em 2013, naquela campanha do Jorginho na Copa Sul-Americana, quando a Ponte foi vice-campeã, fez a final na Argentina, perdeu. Mas é um jogador que não tem muita visibilidade em equipe de Série A. Chega a pouco para o elenco, vai ser uma reserva eventual do Eduardo. E um detalhe, se o Bahia está contratando o Regis, e o Wellington Silva, vai ficar como? Vai se recuperar aí, mais 35 dias de recuperação, o Bahia vai ficar com 3 laterais? Eu acho que o Wellington Silva não vai ficar no Bahia. Mas independente disso, o Bahia tinha que contratar. Claro. Porque o Wellington Silva vai se recuperar e até lá vai ficar com o Eduardo. E se o Eduardo não jogar, tomar um cartão, se contundir, o Bahia vai ficar improvisando. Então, a contratação do Regis, que chega aí para compor, como você disse corretamente, é uma contratação que vem para preencher uma lacuna que o Bahia não tem, né? 2 laterais, tinha que ter 2. Um está contundido, está em tratamento. Quando voltar, luta pela posição, se for o caso. Olha, hoje o futebol brasileiro está de luto, hein? Muita gente lamentando a morte de Eduardo Maluf, ex-diretor de futebol do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro decretou luto oficial de 3 dias. Vai haver um minuto de silêncio na rodada de hoje, também na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Eduardo Maluf tinha muitos amigos aqui na Bahia, trouxe muitos negócios para cá e levou também. Que era um cara acima da média dos dirigentes que a gente tem visto aí. Parece que era muito comunicativo, muito humilde e faleceu vítima de câncer hoje pela manhã. O Anderson Matos, o Vieira Silva está dizendo aqui, na moral, é válido pagar 300 mil para um jogador de 35 anos? Disseram que até o Bahia entrou na negociação para o jogador. Não foi isso. Um cara ontem aqui entrou, um ouvinte nosso, o que também está assistindo aqui o programa, e disse, pô, o Bahia também, aproveitando o Jorginho, não poderia trazer o jogador? Ninguém melhor do que o Jorginho, que trabalhou com o Nenê, para saber se ele é útil ou não a um elenco como o do Bahia. Mas o Vitória buscou primeiro, e foi o único da Bahia até então que a gente tem conhecimento, que procurou o jogador Nenê. Como ele não vem mais, a gente nem vai discutir mais esse assunto. Agora, eu acho que seria válida a contratação, tanto pelo Bahia quanto pelo Vitória. Até porque o Bahia tinha Cajá ganhando 300. O Cajá não já foi embora? Não já economizou? O Vitória tinha Dátulo ganhando 300. Não já foi embora? Não já economizou? Eu investiria no Nenê, Anderson. Se não tivesse o Nenê, o Cleiton Xavier, eu também investiria. Mas com o Cleiton no elenco, não. Aí vira um asilo, Márcio. Pelo amor de Deus, né? O Cleiton Xavier caindo das pernas, ganhando 330 mil até o final, até o meio de 2019. Não me importa o quanto ele ganha, até quando vai, a idade dele, eu quero que ele jogue bola. E não tem feito isso o Cleiton Xavier, infelizmente. Porque é de um futebol que todo mundo sabe, né? Joga muito. Mas aqui no Vitória ainda não encaixou. Então, tendo o Cleiton Xavier, Nenê não seria uma boa, não. O Éder Aguiar pergunta a situação de Ramon, e se a formação dele na zaga com Canu não daria certo, Anderson Matos? Daria certo, sim. Ano passado não teve um grande entrosamento, mas o Ramon é um zagueiro muito técnico, muito tranquilo, é um cara muito inteligente e sentiu um pouquinho o primeiro ano da Série A, mas como o torcedor pegou bastante no pé dele, né? Aí a confiança foi lá para baixo. Agora, com a raça do Canu e a técnica do Ramon, eu acho que seria muito melhor do que o Fred e o Alan Costa juntos. Tá bom, então. Olha, a gente vai com a escalação de Bahia e Vitória para os jogos de hoje. Primeiro, Vitória é porque joga primeiro, 19h30, né? Antes, eu quero anunciar que o Santos, agora, pela rede social, é que anunciou oficialmente a contratação do Levir Coupe. Aí colocou lá, tamo junto.
Voltou, portanto, o Santos contratando Levir Coupe para o comando da equipe, substituindo o Dorival Júnior, que foi demitido no início da semana aí, depois que perdeu o jogo do final de semana para o Corinthians. Não é isso? Valeu, então. O zagueiro para o Vitória, pelo amor de Deus, é o Trema do Pandeiro, tá dizendo que zagueiros para o Vitória, pelo amor de Deus, porque realmente, depois daquela falha do Alan Costa, ele vai jogar com a segurança hoje que dá um time ter um zagueiro que deu uma braga daquela, uma furada espetacular, para não dizer deprimente, e o time acabou perdendo o jogo com aquela furada também. Pois é um lance capital, né? São detalhes que definem uma partida, e dois definiram o último jogo, o mole do Thalisson e do Alan Costa. E não foi só pelo mole, Márcio, que o torcedor está pegando no pé dele. Ele não tem demonstrado um bom futebol também, o Alan, né? É um zagueiro com a cintura meio dura. Eu acho que o Vitória deveria ir no mercado, agora teria que liberar alguns que estão aí. Por exemplo, Vinícius, Bruno está aí também. O próprio Ramon, que voltou da Grécia, de Israel, perdão. O René Santos. Né? Um bom banco, um bom quinto reserva, assim, mas tem que ter aquele xerifão, tipo assim, vamos supor, é um exemplo, Anderson Martins da vida, um zagueirão xerifão. Tá bom, vamos à escalação do Vitória, que pega o São Paulo hoje no Morumbi, às 7h30 da noite. A gente vai transmitir o jogo pelo aplicativo da Itapuã FM a partir das 7. 7 em ponto, depois do programa Se Liga Bocão com o Zé Eduardo, 7 em ponto, começa a abertura de Anderson Matos, todos os profissionais da Itapuã FM acompanhando desde as 7 da noite e a bola rolando 7h30. Às 8, além do aplicativo Continuagem, também tem na 97.5 no seu rádio a nossa transmissão do jogo de hoje à noite, tá bom? Beleza? Vamos lá, escalação do Vitória na tela, por favor. Vitória em campo aí com Fernando Miguel, Patrick, Fred, Alan Costa e o Thalisson. No meio campo, William Farias, William Correia e o Gabriel Xavier. O Cleiton vai para o banco. E aí no ataque, quem joga é o David, Neilton e o Chiesa é o centroavante. Tomara que a lei do ex venha, né, Márcio? Venha para cima. Tem dois aí no ataque. Neilton e o Chiesa, né? É isso que a gente espera. E o Neilton mostrou uma boa mobilidade, bom passe, um jogador agressivo, objetivo. Eu gosto muito do Neilton. Embora seja baixinho, seja jogador baixinho, eu gosto muito do Neilton. Não entendi esse dedo apontado assim, mas tudo bem, a gente discute isso internamente. Assim não, né? O Márcio falou. Baixinho sim, é pequeno. Mas é bom de bola, Ô Anderson, o Denilson Campos pede que você comente como é que está a chegada, como é que está o clima dentro do clube com a chegada de Galo. Qual o clima que não era dos melhores e tal? Melhorou esse clima com o Galo? Melhorou, Márcio. Melhorou pela esperança que os jogadores têm no Alexandre Galo, né? Independentemente de não ter tantos títulos, não ser um nome tão expressivo, eles precisavam de um novo treinador, né? E como eu falei há pouco, o William Farias pediu um líder. E o que acontece é o seguinte, ninguém gostava do Petkovic como treinador, ninguém gostava, isso é fato, e os jogadores conversavam entre si isso. Com o Alexandre Galo chegando, eles vão conhecendo. O Galo é um cara muito bom de gestão de grupo, é um cara muito educado, que sabe falar, sabe se comunicar com o jogador. Então isso já melhora um pouco. Os atletas querem mostrar futebol e junta aí a questão do querer mostrar, né, com a vontade de ganhar. Então o clima lá no Barradão hoje já deu uma melhorada melhor junto ao elenco. Tá bom então, vamos à escalação do Bahia, que joga hoje também, só que às 9 da noite no estádio da Fonte Nova. Antes da escalação, Nilson, qual o público hoje previsto? Já venderam mais de 15 mil ingressos, é isso? A última parcial foi 15.400 ingressos. A expectativa é de um público em torno de 18 a 20, 21 mil torcedores. Então a expectativa é essa, girando em torno de 20 mil. O jogo será 9 da noite. O Bahia... Pode botar a escalação já? Pode ir? Coloca a escalação, por favor. Escalação o Jean é o goleiro, né? O titular da equipe. Eduardo na lateral direita. Os zagueiros, o Thiago e o Lucas Fonseca. E na esquerda o Matheus Reis. O armeiro está servindo a seleção da Colômbia e vai ser titular no amistoso, que vai, acho que amanhã esse amistoso. O meio campo tem o René Júnior em grande fase. Juninho assume a vaga do Edson. Vinícius também vai começar jogando. E o Alione. Mais à frente, o Zé Rafael e o Edgar Júnior. Não tem... O time é esse aí. O time que treinou ontem foi esse. É esse time que vai jogar hoje contra o Cruzeiro. É pra pirar o jogo, viu? O jogo é bom, o adversário é bom, o Bahia tem que mostrar força dentro de casa mesmo. O Luciano Matos diz assim, ó, só depois que o Bahia somar 45 pontos é que eu vou sonhar com a Sul-Americana ou Libertadores. Por enquanto, pés no chão. Acho que é isso mesmo. Primeiro passo, e a gente tá acostumado com isso, é
45 pontos para não ter risco de rebaixamento de jeito nenhum, tá bom? O comendador Adriano Santana, Anderson, está dizendo aqui o seguinte, que domingo o Caldeirão vai ferver, vamos estraçalhar o Atlético Mineiro. Antes disso, eu quero dizer, o público de domingo vai depender muito desse público, vai depender muito desse jogo de hoje, porque se o Vitória tomar pancada, empatar, o jogo menos mal, mas tomar pancada hoje, domingo, com certeza quem for lá vai para vaiar. E poucas pessoas irão no domingo, né? Embora eu creia que o Vitória vai ganhar o jogo de hoje, independente de negócio de tabu, de nunca ganhou, isso não vai existir hoje não, e estou confiante no triunfo do Vitória hoje. Então, domingo, já calmam os ânimos, eu tenho batido nessa tecla, né, de a bola voltar a entrar, de o Vitória voltar a ganhar os jogos, para que a poeira baixe um pouco, a própria direção comece a ter mais tranquilidade para trabalhar, né, se profissionalizar mais, e aí o clube dá aquela acendida, porque chega de crise, né, Márcio? Clodoaldo Pereira está dizendo aqui, chamando a atenção, que o Vitória tem 37 jogadores no elenco. Tinha que dispensar pelo menos uns 15, ele tá certo, não? Por aí. O Márcio, o Vitória tem 7 zagueiros dentro do elenco. 7 ou 8. Né? Para que isso tudo? Eu tenho batido também lá na rádio e falado, bom, Bruno não é utilizado, empresta o Bruno para um time da Série C. Vinícius, já passou da hora do Vinícius ser emprestado também, né? O próprio Ramon que voltou, se não for utilizar, empresta o atleta. E vai fazendo uma limpa, né? Vai diminuindo a folha, empresta os caras, deixa os caras jogarem bola, né? Valeu. O Bira Souza diz assim, difícil é ouvir 18 horas no Arena Transamérica. Obrigado aí se está ouvindo a gente sempre lá, não é isso? Na Transamérica 100.1 ou na internet. Ele fala que Dito fala que Neilton é craque. Pergunta se vocês acham a mesma coisa. Craque não, mas ele surgiu como craque. A mídia nacional colocou que era o futuro Neymar. E de repente a expectativa foi muito além do que ele é em campo. Agora, que é um bom jogador, não tenho dúvida. Vocês têm? Não. É um jogador que não se vê muito hoje no futebol brasileiro, né? Jogador driblador, jogador que tem profundidade, né? Joga na direita, joga também centralizado. Eu gosto muito do futebol do Neilton. Quando está em boa fase, ele é bom jogador. O Neilton jogou 30 minutos na última partida e já demonstrou que ele é aquilo ali. Aquele cara que pega a bola aqui, Nilson, pega a bola aqui do lateral e vai para dentro do gol. Não é igual o Wander, por exemplo, pegava aqui e ia para lá, pro outro lado. Tem vários jogadores que são assim, Siri, Caranguejo, vão para trás. Neilton não, pega a bola no meio e vai para dentro. Toca a bola, ele não é um cara de prender e gosta de fazer gol. Tem intimidade com o gol. Então, é um cara que eu aprovo, não porque jogou 30 minutos bem no Vitória, não. Eu acompanho ele e acho ele muito bom. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Armandão Carcará, é tio do Newton Júnior. Valeu, velho. Um abraço para você. Armandão Carcará tá em Tinga aí acompanhando a gente, né, Armandão Carcará? Beleza. Frases exóticas, exuberantes do Armandão Carcará. Uma delas, não é porque o caranguejo morreu que o mangue vai ficar de luto. Valeu. Olha, o Botafogo encaminhou a contratação do atacante Luciano. Ele pertence ao Corinthians, Direitos Federativos é do Clube de São Paulo e já acertou bases salariais e tudo mais. Ele está no exterior, está voltando para o Brasil nessa janela que está abrindo agora dia 20 de junho. Então, o Luciano deve mesmo para o Botafogo. O Bahia quis esse jogador. Não deu certo, o Botafogo pegou, saiu na frente, está contratando e o Bahia fechou, na verdade, com outro corintiano que, além de já ter o Gustavo, que está no banco, agora também tem o Speed Mendonça. Nilson, só para a gente colocar o Jorginho, antes de ir para o Jorginho, na entrevista coletiva dele, está fechado o negócio com o Atlético Mineiro. Thiago vai ficar no Bahia por empréstimo. Gustavo Blanco também vai por empréstimo, só que o Atlético Mineiro tem a possibilidade de pegar o jogador já agora, porque tem cláusula contratual, mas parece que ele só vai em dezembro. Como é que está essa situação do Gustavo Blanco, Atlético Mineiro, Bahia, Thiago? O Thiago seria em definitivo, Márcio. Seria um contrato de 3 anos, o Bahia comprando os direitos federativos e parte dos direitos econômicos do atleta. Seria uma contratação para 2, 3 anos. Essa é a informação que tenho. Gustavo Blanco, está tudo acertado entre Bahia e Atlético Mineiro. O jogador vai ser emprestado ao Atlético, o Atlético vai pagar ao Bahia R$600 mil. 10% desse valor o Bahia repassa para o América Mineiro, que foi vitrine do atleta. O Gustavo Blanco despertou interesse tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, porque fez um ótimo campeonato mineiro. O jogador tem passaporte europeu, ele tem vontade de jogar no futebol do exterior, no futebol da Europa, e isso é uma vantagem para ele. Agora, está fechada a negociação. O jogador permanece, por enquanto, no América, vai cumprir o seu contrato, e assim que terminar esse contrato do Gustavo Blanco, no final do ano, ele vai vestir a camisa do Atlético Mineiro por 1 ano de empréstimo. E o Atlético, Márcio, com a cláusula
de ter a preferência na compra do direito do jogador. Acabou o contrato, ele pode ir lá, depositar e ficar com o atleta em definitivo, pagando ao Bahia o valor estipulado nesse contrato. Vamos ouvir o técnico Jorginho. Ele deu entrevista coletiva e falou, inclusive, sobre o jogo de hoje à noite. Eu acho que não depende especificamente desse jogo, é um todo, né? A gente precisa saber que um campeonato brasileiro é extremamente difícil, sabendo que o Cruzeiro tem um potencial muito grande, é uma equipe que, se não tivesse perdido o jogo passado contra a Chapecoense, teria condições, com certeza, de já estar um dos primeiros colocados. Conhecemos o potencial dessa equipe e sabemos o quanto vai ser difícil. Mas depois do Cruzeiro, aí tem Grêmio, aí tem Coritiba. Pode ser, mas é difícil também você falar, por exemplo, se a gente falar do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense perdeu alguns jogos, ou pelo menos 2 jogos ali, que ele tinha todas as condições também de vencer, mesmo estando em último colocado. Então, quando a gente pega uma equipe que está numa colocação como se encontra o Atlético Goianiense, acha que vai ser fácil, e não foi fácil, a gente viu que não foi fácil. Estava 2-0 quando o Viçosa teve aquela chance num contra-ataque, poderia ter mudado a história do jogo. Então, eu acho que o mais importante é que a equipe está muito consistente, a equipe está muito afim, né? Eu vejo jogadores muito aplicados taticamente, eu falei com eles, a gente realmente assim quer alcançar voos mais altos esse ano, e eu não vou de forma nenhuma falar isso para uma equipe que eu não tenho a menor condição mesmo de falar. E hoje eu posso dizer para vocês que o potencial que o Bahia tem é desse nível, realmente, da gente dar voos mais altos. Mas é isso, é construído passo a passo, jogo a jogo. Não adianta a gente ficar pensando no Grêmio se a gente tem, por exemplo, o Cruzeiro agora. E vai ser um jogo extremamente difícil. Espero, naturalmente, sair com um bom resultado. Eu acho que... Tá, e o técnico Jorginho do Bahia, Nilson, pegou um time arrumadinho, né? Que o técnico colocou. Mas é claro que são 38 jogos, já tem 5 passados, com o de hoje vai passar o 5º. Para o Bahia, porque os outros já fizeram 4 jogos, o Bahia vai fazer o 5º hoje. Os outros já fizeram 5 jogos. Então, o Jorginho agora tem que manter esse esquema, manter o time jogando bem até o final do campeonato para ver o que é que dá. É isso aí, ele pegou o time encaixado, o time arrumado, o time campeão do Nordeste, e tem que dar sequência ao trabalho. Não tem que inventar não, mudar esquema tático, nada disso. Ele já é um pouco experiente, ele sabe que tem que conduzir o trabalho de forma correta. E o Bahia, Márcio, está muito bem tecnicamente, taticamente, né? O time dentro de campo bem distribuído, bem compacto, né? O reagrupa rápido. O Bahia está num grande momento. Está bonito de ver o Bahia jogar. Valeu. Paulo Henrique está aqui dizendo que, apesar da fase ruim do Vitória, ele acredita que a reação vai começar hoje. A partir de hoje, 2-1 Vitória, está dizendo aqui o Paulo Henrique. Obrigado, viu, Paulo? O Marcos Vinícius fala sobre a matéria que teria surgido com relação a Tite, que acabou o contrato com o time turco. A gente já vem falando sobre isso antes mesmo dessa reunião que o presidente do Bahia, Marcelo Santana, quer fazer com o Tite, que é válido e tudo mais. Agora, Tite tem uma proposta do Besiktas, da própria Turquia. Ele jogou lá, foi muito bem no contrato dele e agora pode até escolher para onde vai jogar no futebol turco. Fato é que o Rodolfo, zagueiro da Turquia, que é do Besiktas, veio para o Flamengo. E o lugar deveria ou deverá ser ocupado pelo Tite. Está negociando isso aí. Então é só para deixar bem clara essa informação, que o Bahia está aí, claro, tentando. Precisa de zagueiro sim, para completar o elenco, um zagueiro de qualidade como o Tite, que fez história aqui. Seria importante, né, Nilson, ter o jogador à disposição para jogar no Bahia. Mas ele vai para o Besiktas, é o que tudo indica. Ele tem uma amizade muito estreita com o presidente Marcelo Santana, né? Ele está passando os dias em Salvador, colocou no seu Instagram que estava chegando para sua casa, que o Bahia, ele sempre vai ouvir o Bahia, que a casa dele é o Bahia, que ele gosta do Bahia, mas a situação econômica lá do Besiktas é muito melhor para ele. A tendência é que ele faça um contrato lá de 2, 3 anos e depois ele possa vir jogar no Bahia. Valeu, beleza, gente. Olha, a gente tem aqui a informação, o Hugo Brito está dizendo aqui, Anderson Matos, que o Vitória deveria dispensar Alan Costa, Salino, Paulinho, Cárdenas, Bruno Ramires e Jefferson, e depois ir ao mercado contratar. Você já disse sobre isso na Rádio Itapuã, quando o torcedor ainda tem aquela visão de que pode dispensar e não pagar nada, ou seja, as dispensas hoje, com rescisões de contrato, custarão muito mais caro do que pagar o salário. E assim, hoje em dia, Márcio, para o torcedor que ainda não sabe disso, né? O time não dispensa mais. Ou eles fazem um acordo, como o Bahia fez com o Renato Cajá, por exemplo, o Vitória com o Dátolo, ou afasta o atleta para que os empresários procurem outro clube para ele. E aí o Vitória empresta até o final do contrato e quando acabar se livra. Se você quiser incidir com o jogador,
você precisa pagar tudo a ele, a multa rescisória toda, entendeu? Você que é trabalhador sabe muito bem como é que funciona essa multa rescisória. Imagine, um cara que ganha 100 mil reais, você chega lá e reincidir. 180 mil, 200 mil. Então realmente é complicado. Tá bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Vamos torcer para que tudo dê certo na Fonte Nova, 9 da noite, com o Bahia enfrentando um grande adversário, o Cruzeiro. E é assim sempre no Campeonato Brasileiro, não é sempre que a gente pega galinha morta no Campeonato Brasileiro. E que o Vitória hoje consiga fazer, com certeza, o que não fez até agora, que é vencer a primeira partida do campeonato, 7h30 da noite, contra o São Paulo. A gente precisa dos clubes baianos bem na competição nacional, é bom para todo mundo, para você que é torcedor, para a gente que é da imprensa, e que o Vitória consiga esse resultado hoje positivo fora de casa. Anderson Matos, boa tarde, bom trabalho hoje no jogo. Nilson Luiz, boa tarde para você, também bom trabalho na Fonte Nova. Valeu, um grande abraço, encontro marcado logo mais na Itapuã FM. Valeu, Márcio, um abraço para você, um abraço, amigo internauta. Tá certo, gente, olha, obrigado a vocês que participaram, o Matheus Rosário tá aqui, Paulo Almeida, Paulo Almada, não é isso? Não é Almeida mesmo, obrigado, Paulo. Já tá na hora, velho, já passou mais dos 30 minutos, valeu? O pessoal tá dizendo aqui, Juarez Muniz, Bora Bahia, Alex Souza, Robertinho Cunha, obrigado a participação de todos vocês. A gente volta amanhã aqui com os melhores momentos dos jogos de hoje. Amanhã, 3 da tarde, nesta sexta-feira, tem programa e a gente conta com a sua audiência mais uma vez aqui no nosso canal. Esse programa também fica aqui no YouTube à sua disposição. Galácticos na web, aproveita, clica no sininho que fica aqui à direita e você vai ter a notificação toda vez que tiver programa novo no ar. Acesse o nosso Twitter e também o nosso site galácticosonline.com. Tchau, galera. Até amanhã, se Deus quiser.